Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também abençoe os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é apostasia. Mas o que é uma apostasia? Para isso, nós vamos usar o texto sagrado que encontra-se em segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 a 12. Então é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 a 12. E nós vamos deixar o exemplo de apóstata, de apostasia, o Papa Francisco e o pastor René Kivitz, ou alguns dizem René Kivitz, né? Mas a gente chama de René Kivitz. São dois apóstatas, são dois que deixaram entrar a apostasia dentro de si. Então nós já temos escrito aqui, já tenho tudo mastigadinho aqui para os irmãos saberem o que é apostasia, o que é uma pessoa apóstata. Vamos ler, irmão, o que está escrito na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 a 12. E depois nós vamos ver aqui o que eu já deixei separado, que é apostasia. Diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fique perturbado que quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? Isto é Paulo dizendo. E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Porque o ministério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça ao que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhe envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na mentira. Olha só, meus irmãos, convido você ali na tua casa aí, a segunda carta de Paulo a Tessalonicenses, aos Tessalônica, né, que alguns dizem, capítulo 2, do 1 ao 12, para a gente ver a apostasia. A Bíblia está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que Jesus Cristo não virá antes que acontecesse a apostasia. Ou seja, o que o Papa faz e o que o René Kivitz está fazendo é normal, irmão, já estava predestinado. Eles são apenas um exemplo para ser usado pelo maligno. Olha só, o Papa Francisco defendeu a união civil de pessoas do mesmo sexo. Ou seja, o que a Bíblia diz? Que Deus não tolera homem com homem e mulher com mulher. É homem com mulher. Ou seja, o Papa deixou entrar apostasia no coração dele. Tem um vídeo do Papa Francisco na internet que ele tira algo do bolso e diz: isso é o registro do fracasso de Deus, querendo dizer que a morte de Jesus Cristo na cruz tenha sido um fracasso. Olha só, irmão, um líder católico com essa heresia e com essa apostasia. Para quem não sabe, o Papa é o maior fabricante de imagem de escultura do mundo. Por quê? Através da canonização. Um exemplo é a irmã Dulce, a santa dos pobres. Ou seja, aparece alguém aí e nela é referido um milagre, aí vai lá para Roma, o Papa canoniza e o que acontece? Levanta um monte de santinho. Agora esse pastor René Kivitz,
Nós estamos aqui usando dois homens, um da religião católica, o outro cristã. Olha o que esse René Kivitz ele disse. Disse que a Bíblia precisa ser atualizada. Ou seja, ele está querendo dizer que a Bíblia tem que se atualizar ao período de hoje, século 21, a humanidade. E não a humanidade se adequar à Bíblia, aos padrões bíblicos, né? Ou seja, a Bíblia tem que se adequar aos padrões desse século, ou a Bíblia tem que se adequar aos padrões da humanidade, e não a humanidade se adequar aos padrões e princípios bíblicos. Ele disse que os judeus oravam naquela época, na parte da manhã, dizendo: Senhor, quero agradecer por mais um dia. Inclusive, quero agradecer por não ter nascido mulher, não ter nascido cachorro e não ter nascido samaritano. Isso é uma mentira deslavada, irmão. Eu, mais do que ninguém, posso dizer que isso é mentira. Tem um vídeo dele na internet, irmão. Eu ia deixar o link do vídeo na descrição do meu canal para vocês verem, mas não vale a pena. Ele faz uma explanação ali da mulher que está a samaritana, que vai tirar água do poço, encontra o Senhor Jesus, os apóstolos vão comprar comida. Irmão, ele faz uma explanação ali que não vale a pena eu deixar para os irmãos assistirem. É muito nojento o que ele diz quando Jesus diz que de mim fluirá, vai fluir rios de águas vivas, irmão. Ele fala algo que tem a ver com o sêmen de Cristo. Irmãos, que apóstata, que apostasia, que heresia. É o Papa dizendo que temos que ter uma união civil, homem com homem. É esse René, pastor cristão, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Isso é apostasia. Eu estou usando aqui esses dois homens para deixar de exemplo para os irmãos tomarem muito cuidado com a apostasia que está entrando nas igrejas, tá? Nós vamos ler aqui agora todas essas folhas aqui, eu já vou deixar mastigadinho para os irmãos. Se na tua igreja tiver apostasia, tiver um apóstata, fuja dela, povo meu, assim diz o Senhor. Vamos ver o que a Bíblia diz? Na Bíblia, apostasia significa abandono da verdade de Deus. Apostasia é negar verdades fundamentais da Bíblia. O apóstata passa a acreditar em uma mentira sobre a Bíblia ou então rejeita a Bíblia por completo, ok? Essa pessoa rejeita a verdade que aprendeu e segue ensinos errados que vêm do diabo para desviar do bom caminho. A apostasia surge quando a pessoa não tem o seu coração voltado para Deus. Apesar de conhecer a verdade, o apóstata rejeita e prefere acreditar em uma mentira. Seu coração fica cego e passa a acreditar em mentiras. A apostasia normalmente leva a muitos outros pecados. A vida do apóstata degenera e ele não se arrepende. Isso acontece porque ele não se arrepende. A Bíblia diz que a apostasia traz condenação de Deus, evitando a apostasia. Para evitar a apostasia, você precisa dedicar sua vida a Deus e conhecer a verdade. Quem conhece a verdade, com certeza irá reconhecer uma mentira. Em Gálatas 1, do 6 ao 8, diz assim, meus irmãos: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que nós temos pregado, que seja anátema. Ou seja, a palavra anátema é que seja maldito. Mesmo que venha um anjo do céu e pregue outro evangelho para vocês, que não seja o evangelho que já está registrado, que seja anátema. Papa Francisco e René Kivitz, anátema. Estão pregando outro evangelho, estão querendo atualizar a Bíblia, o outro está querendo união civil. O Papa é o maior fabricante de imagem de escultura do mundo, canoniza um, canoniza outro e se levantam imagens de gesso e de madeira. René Kivitz está fazendo explanações da Bíblia, distorcendo a palavra de Deus. Em Hebreus 6, 4, 6 diz: é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim,
É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a zombaria. Irmão, aqui ele está dizendo que é impossível René Kivitz provavelmente voltar. Ele estava certo, está fazendo erro e voltar. Ele está crucificando Cristo de novo, zombaria, irmão, tiração de sarro. Em 2 Timóteo 3, 16, 17 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Olha só em Deuteronômio, meu irmão, o que Deus deixou para Moisés. Isto daqui os pais não fazem, é coisa rara, meu irmão, é coisa rara. Que todas as palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensina-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Salmos 119, versículo 130 diz assim: a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Salmo 119, 105 diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. Em Atos 17, 11, meus irmãos, está escrito assim: os bereanos foram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com avidez e dedicaram o estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Ou seja, o que é avidez? É desejo inflamado, desejo intenso. Os bereanos, eles estavam ouvindo a palavra e querendo saber: é isso mesmo que vocês estão falando? Esse Jesus Cristo aí vai vir da linhagem de Davi? Vai nascer em Belém, da Judéia? É isso mesmo? Eu quero ver, eu quero dar uma olhada. Meus irmãos, temos que ser bereano para a apostasia não entrar. Sabe, ele entra sutilmente, meu irmão. Quando você vai ver, você está dentro da apostasia e não sabe de nada. O que a gente tem que fazer, meus irmãos, para a gente não cair, para a gente detectar uma apostasia? Ler a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e Deus não mente. A Bíblia nos ensina a verdade e como reconhecer a mentira. João 8, 31, 32 diz: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Temos que orar. Aprofunde o seu relacionamento com Deus. Quanto mais você estiver uma vida de oração, mais afinado vai ficar o seu detector de mentiras. Segundo Pedro 3, 17 e 18 diz: portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Ou seja, o que é crescer na graça e no conhecimento, irmão? Oração e leitura da palavra. Oração e leitura da palavra para a apostasia não entrar na tua casa, na tua família, no teu coração. Ou seja, e analise. Não aceite tudo que uma pessoa diz. Confira se está em conformidade com a Bíblia. Ou seja, seja um bereano. Vai, leia, como eu falei para você, leia na tua casa a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 a 12, meus irmãos. Aí vocês vão saber o que está escrito ali. Ó, em 1 Tessalonicenses 5, 21 dizem: examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma do mal. Então, meus irmãos, esse foi o vídeo. Apostasia. O que é uma apostasia? O que é um apóstata? O que é um herege, uma heresia? Como eu disse para vocês, deixamos um exemplo aí de um líder católico, que é o Papa Francisco, querendo a união civil de homem com homem, mulher com mulher. Temos aí René Kivitz dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Ou seja, não, a Bíblia tem que se atualizar a nós, e não nós a Bíblia. Heresia, apostasia, sabe, meu irmão, vai queimar no fogo do inferno se não se arrepender. Mas aqui eu quis apenas deixar o exemplo
de 2 apóstatas, de 2 apostasias, de 2 hereges, de 2 que estão distorcendo a palavra de Deus. Por isso que eu trouxe todos esses versículos para vocês não caírem na apostasia, meu irmão. Sabe, leia a Bíblia. Eu gosto muito, meu irmão, quando os irmãos chegam para mim e falam: irmão, eu fui olhar lá o que você falou e é realmente, né, irmão? Deus clareou a minha mente. Irmãos, ore a Bíblia, ore. Quando você for se alimentar com a tua família, pede para os teus filhos ler um versículo bíblico, sabe? Para a Bíblia ir entrando na mente dele. Nós lemos aqui em Deuteronômio, meu irmão, o que Deus falou. Leia, caminhando, andando, ao deitar, ao levantar, quando estiver sentado. Hoje em dia, meus irmãos, os pais não estão nem aí. Quer dizer, os próprios pais já não leiam, né? Como vai pedir para os filhos ler? Aí fica difícil, aí cai na apostasia mesmo. Aí assiste essas besteiras que está tendo aí, irmão, é pior que a novelinha da Rede Globo. Você fala: irmão, eu não assisto a Rede Globo, mas tá deixando a heresia entrar na tua casa. Eu não assisto a Rede Globo, a Globo Lixo, mas não lê a Bíblia e não ora. A apostasia vai entrar, meu irmão. Vamos encerrar esse vídeo lendo de novo a 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 ao 12. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do modo de pensar, nem fique perturbado que por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha apostasia. Ou seja, irmãos, ele já disse, a apostasia vai vir. Não adianta a gente querer bater no Papa, bater no René Kivitz e em outros. Não, porque a apostasia vai entrar. Mas Deus está dando sabedoria para mim e para você, dizendo: tome cuidado com a apostasia, tome cuidado com os hereges, toma cuidado com a heresia. Se estão pregando que não está na Bíblia, na tua igreja, fuja dela, povo meu. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama de Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando como se fosse o próprio Deus. Isso a gente vê no Papa, né, irmão? Senta no trono, ele acha que ele é Deus, quer mudar as leis de Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem que o que detém, para que ele seja revelado a seu tempo, porque o ministério da iniquidade já opera, e aguarda somente o que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com o poder de sinais e prodígios da mentira. Irmãos, a apostasia vai vir com sinais e prodígios da mentira, com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade, para serem salvos. É por esse motivo que Deus lhe envia a operação do erro, ou seja, é por esse motivo que Deus vai permitir alguns cair na operação do erro. Se você não estiver firme na leitura da palavra, se você não estiver firme na oração, você entra no erro. Vão falar qualquer coisa. Irmão, quando você lê a Bíblia e ora, você sabe detectar uma fábula judaica, algo que não é da Bíblia. Você fala: não, isso aí não tem nada a ver, isso aí que esse cara está falando. A explanação que esse René Kivitz deu, irmão, no poço de Jacó, que isso, irmão, nada a ver, irmão. Esse homem aí, se ele não se arrepender, ele vai para o inferno. Sabe, você pode nascer na igreja, crescer na igreja, ser batizado na igreja, casar na igreja, você pode morrer dentro da igreja, você pode ser velado dentro da igreja e ainda acordar no inferno. Toma cuidado, porque isso você só está dentro da igreja, mas não está em Cristo. E com todo engano de injustiça ao que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ou seja, não quiseram ouvir a verdade ali para serem salvos, deram vazão a sinais da mentira. É por este motivo que Deus lhe envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados. Irmãos, todos os que derem crédito à mentira, a Bíblia está dizendo, vai ser condenado. O Papa, se não se arrepender, vai ser condenado. Pastores cristãos que estão pregando heresia e apostasia vão ser condenados, porque é a Bíblia que está dizendo.
a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça, na mentira. Não, vamos, tá certo, o René Kivitz está certo, vamos atualizar a Bíblia está desatualizada. Mentira, a Bíblia é mais atualizada do que o jornal que vai sair amanhã. A Bíblia é mais atualizada do que a notícia que vai sair amanhã. A Bíblia, meu irmão, ela é atualizada. A única coisa que a Bíblia tem são versões diferentes, revista e corrigida, revista e atualizada, NVI, nova versão internacional, NVT, nova versão transformadora, tem a contemporânea, para você ter ali um entendimento melhor das palavras. Mas mudar a Bíblia, irmão, querer atualizar a Bíblia para os padrões desse século, para os padrões, esses padrões que nós estamos agora, sabe? Esse Sodoma e Gomorra, essa bagunça, esse lixo, isso não. E o Papa está querendo, né, irmão? União civil, homem com homem, mulher com mulher. E o René Kivitz tem que atualizar a Bíblia, é pregação estreita, é pregação daqui, é de lá. Meus irmãos, não caia na apostasia, não caia na heresia. Se você estiver na tua igreja e o pastor não estiver pregando base e fundamento bíblico, fuja dela, povo meu. Ore e fala: Deus, me tira dali, Pai. O que eu ouvi não tem nada a ver com a tua palavra, não tem nada a ver com o que o Senhor diz. Meus irmãos, vigia. Esse vídeo é para você ser abençoado através da palavra, para você não cair na apostasia e também não ser um apóstata, né? Um discípulo de apóstata, porque a Bíblia diz: ande com sábio e será sábio. Se o seu pastor é um apóstata, você está sendo discipulado por ele. Então você é um discípulo de apóstata. Então você vai sair na rua o quê? Pregando essas coisas aí. Meus irmãos, só abrindo um parênteses aqui, tem um vídeo meu que eu fiz aí que eu disse: eu sempre orava a Deus e ainda oro para que Deus me use como João Batista, Ezequiel, Elias, sabe? Essas pessoas mesmo que meteram o dedo nos reis, que estavam errados, nas autoridades. Isso, irmão, eu quero até hoje. É isso que eu estou fazendo aqui para vocês. Eu quero, sabe, meter o dedo mesmo em quem está falando coisa errada e desvendar, porque o meu dever é trazer a verdade para vocês. Sabe, porque eu sei como vai ser o julgamento eterno de quem falou besteira da palavra de Deus. Tá entendendo? Então, irmão, a gente tem que ter ali a sensibilidade para ganhar, como eu disse no outro vídeo, o roqueiro, a prostituta, fulano de tal, sabe? Todos esses que estão no mundo, mas eu também quero pôr o dedo na ferida daqueles pastores que estão pregando coisa errada, na onde eu encontrar na rua, na Conde de Sarzeda, na onde for. Se não tiver de acordo com a Bíblia, eu vou falar: irmão, tá errado. A Bíblia não diz isso e diz aquilo. É nessa forma que eu peço para Deus me usar como João Batista, Elias, Ezequiel. Pessoas que não tiveram medo de chegar na frente do rei e falar: ó rei, você está em pecado. Ó rei, você está fazendo coisa errada. Ó rei, você está na injustiça. É isso. Tá bom, meus irmãos? O meu desejo é que você seja abençoado através da palavra. Volte o vídeo. Olhe os versículos bíblicos na tua casa. Acompanha. Seja um bereano para você ser abençoado. Para ninguém te enganar. Tá bom, meus irmãos? Fique na paz do Senhor e que Deus te abençoe e te livre da apostasia. Fique na paz do Senhor.